agora, a viúva tem direito de ficar no imóvel ou não tem direito de ficar no imóvel? Esse é o chamado direito real de habitação. Vem comigo que eu vou detalhar esse tema, que é bem interessante. As pessoas geralmente perguntam e tem muita dúvida rondando esse tema. Mas antes, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like aqui para que esse vídeo possa ser mais distribuído e vamos em frente porque o tema é muito interessante. Bom, a grande dúvida é o seguinte: a pessoa era casada ou a pessoa vivia em união estável, vou separar os dois cenários, fique tranquilo, e ocorre o falecimento de um dos dois. E aí vem a pergunta: a viúva ou o viúvo podem continuar morando no imóvel ou não? Bom, esse é o chamado direito real de habitação. O que é o direito real de habitação? É um direito que ele tem uma função social, que ele visa garantir, ele tem por objetivo o seguinte raciocínio: olha, esse casal morou durante anos nessa casa, construiu a vida nessa casa, não é justo que por causa do falecimento de um ou de outro, ele tenha, o viúvo ou viúva, tenha que desocupar o imóvel. Então tem um olhar social da propriedade, tá? Este é o raciocínio, a base do direito real de habitação. Vamos à segunda etapa. Quando que ele ocorre? Qual é o requisito do direito real de habitação? Então, o primeiro passo para acontecer o direito real de habitação é: o imóvel deve estar em nome do casal ou em nome de um dos dois. Entenderam a diferença? O imóvel não pode ser imóvel em nome de terceiros ou estar no nome, por exemplo, do falecido e de um filho, do falecido e de uma outra pessoa. Se for em nome do casal ou em nome desse ou daquele, de um dos dois, vai ocorrer o direito real de habitação. O que eu estou querendo dizer? Nós chamamos de copropriedade. Se houver na matrícula do imóvel dizendo que este imóvel era de João e Pedro, dois irmãos. Pedro morava nesse imóvel. Pedro casou com Maria. Se Pedro falecer, Maria não terá direito real de habitação. Por quê? Porque esse imóvel era de João e Pedro. Regra básica para vocês entenderem como que funciona. Nesse caso, ele não vai ter, mas vamos imaginar que Pedro tinha um imóvel só dele. Começou um relacionamento e Maria veio morar na casa de Pedro. Nesse caso, se Pedro falecer, Maria terá o direito real de habitação, tá? Regra geral. Agora vamos começar a detalhar. Então, entendido o primeiro raciocínio, temos que olhar a matrícula e verificar: esse imóvel era do casal? Esse imóvel era só dele ou só dela? Tem que analisar. Se for isso, provavelmente terá direito real de habitação. Se não for, se for um imóvel que venha de outra copropriedade ou se for um imóvel de terceiros, não terá o direito real de habitação. Bom, entendida essa situação, vamos passar para a segunda análise. Fernanda, mas no meu caso, o meu pai, que era viúvo, tinha um imóvel somente em nome dele. Casou novamente, mas escolheu o regime da separação de bens. Será que nesse caso a nova esposa do meu pai terá direito? Porque o regime separa. Então, gente, o regime escolhido pelo casal, ele não tem interferência nenhuma no direito real de habitação. O que eu quero dizer? Não interessa se é separação obrigatória, se é separação convencional, se é comunhão parcial, se é comunhão universal. Não interessa. O regime, ele não conta, ele não tira o direito real de habitação. O que tira o direito real de habitação é a copropriedade anterior. Esse imóvel está em nome de terceiros ou da pessoa que faleceu e de uma outra pessoa. Tá? Então, o fato de casar pelo regime da separação obrigatória, separação convencional, não exclui o direito real de habitação. Muito importante. Outra dúvida bem pontual. Fernanda, a minha avó separou do meu avô
A casa está em nome dela, ficou com ela no inventário, transferiram para o nome dela e ela começou um novo relacionamento com um companheiro, uma união estável. Moraram durante 10 anos nessa casa dela. A minha avó faleceu. Esse companheiro dela não vai ser herdeiro, porque a minha avó, Fernanda, tinha 70 anos e ela tinha filhos. E o regime era da separação obrigatória. Então, o companheiro dela não vai ser herdeiro. Ele, não sendo herdeiro, ele tem direito real de habitação? Sim. O direito real de habitação não tem como condição a pessoa ser herdeira. E mais, nesse caso que eu relatei aqui da avó e do companheiro, da união estável, mesmo sendo o regime da separação obrigatória, esse companheiro pode continuar no imóvel, lembrando, imóvel somente em nome da avó. Pode continuar no imóvel e mais, ele pode ser um inventariante do processo da sua avó. Mas Fernanda, por que ele vai ser um inventariante? Se nem direito ele tem? Sim, ele tem o direito de permanecer no imóvel. Só que assim, vamos lá. Permanecer no imóvel significa cuidar do imóvel, pagar as despesas referentes ao imóvel, IPTU, tudo que tem relacionado ao imóvel, se for condomínio, luz, água, manutenção. Então a pessoa tem que cuidar do imóvel, não pode deixar o imóvel deteriorar. Então ela não pode, porque isso é um dos requisitos que, se comprovado, pode perder o direito real de habitação. E a pessoa que está morando no imóvel, a viúva, ela pode alugar? Não, ela não pode alugar. Por quê? Porque o objetivo é que seja a moradia dela. Tá, ela pode trazer os filhos dela de outro relacionamento para morar nesse imóvel? Pode trazer, sim, pode trazer, não tem problema nenhum. Ah, Fernanda, mas olha só, o imóvel da minha avó, o direito desse imóvel é do meu pai e dos meus tios, e o viúvo está lá morando, é justo isso? Bom, não é uma questão de ser justo ou não, é uma questão de preservar o direito à moradia. Pois é, gente, é uma questão bem polêmica, tá? Eu não vou entrar no mérito se é justo ou não é justo. O que eu estou explicando para vocês é como a legislação funciona, tá? Vamos evoluir um pouquinho mais. Aí, vamos imaginar, nesse caso que eu dei da avó, tá? A avó tinha 70 anos, tinha o imóvel no nome dela, estava em união estável, regime da separação obrigatória, união estável. Ela falece, o viúvo fica morando na casa, e se esse viúvo contrai um novo relacionamento? Aí vamos lá, um parênteses aqui. Há uma lei específica que fala sobre o regime da união estável e o direito real de habitação. Bom, nessa lei, ela diz o seguinte, Lei 9.278, anotem aí que ela é importante. Ela diz assim no parágrafo único do artigo 7º. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação. Esse exemplo que eu dei da avó, ó, o sobrevivente tem direito real de habitação. Enquanto viver ou não constituir nova união ou novo casamento relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Ou seja, no caso da união estável, gravem, eu estou falando só de união estável, a lei diz que se o viúvo contrair um novo relacionamento, seja por união estável ou seja por casamento, ele perde o direito real de habitação daquele imóvel. Gente, mas eu falei só no caso de união estável. Ah, isso é pacífico? Não, não é pacífico, mas tem uma lei que disciplina sobre isso. Lei 9.278, de 96, parágrafo único do artigo 7º. Fernanda, e esse caso se aplica se a pessoa foi casada? Não, não se aplica. Se a pessoa foi casada, por exemplo, se essa avó tivesse casado com esse novo parceiro, casado, aceitando casamento, ele teria direito real de habitação, independente se ele casasse. Ah, é justo, não é justo? Voltamos àquele nosso debate. No casamento não se aplica essa regra. Ou seja, se a pessoa ficou viúva e era um casamento, não se aplica essa regra de novo relacionamento, perde o direito. Agora, se essa pessoa que era viúva vivia em união estável com o dono do imóvel, aí sim, se ela contrair um novo relacionamento, ela perde o direito real de habitação, tá? Outra dúvida bem comum. Fernanda, eu preciso averbar esse direito real de habitação lá na matrícula do imóvel? Não, você não precisa.
Por que não precisa verbar? Porque decorre de lei. O direito real de habitação já está lá escrito na lei. E a própria lei que disciplina os atos para averbação, ela diz que não é necessário o registro de usufruto ou do uso de imóveis de habitação quando não resultarem de direito de família. E isso é direito de família. Então, eu não preciso registrar. Por quê? Porque ele resulta de um direito de família que está na lei, tá? Isso é muito claro. Então, se o viúvo não for herdeiro, ele vai ter direito à habitação? Sim, independente disso. E se for filhos de outro relacionamento, se ele não tiver filhos com a viúva, ele vai ter direito real de habitação? Sim, ele vai ter direito real de habitação. Então, essas situações de se tem filhos de outro relacionamento, se veio de um novo casamento, isso não implica, salvo a união estável. Agora, uma dúvida bem comum. Fernanda, o viúvo tem vários bens. Ele tem direito de ficar no patrimônio que era da minha avó, nesse caso que eu dei? Bom, vamos lá. Esse é bem polêmico, tá, gente? Isso é bem polêmico. Mas a linha de maior convergência do STJ, ou seja, como eles têm decidido na sua grande maioria, é que independe se a pessoa tem vários bens, independe se esse viúvo que está lá morando na casa tem vários bens. Por quê? Se aquela casa que ele está morando era a residência do casal, ele tem o direito de permanecer lá. Mas aqui eu vou abrir um parênteses. Há decisões também no sentido contrário. Tá? Há decisões dizendo que ele pode ter que sair e ir para outro lugar. Mas isso é bem complexo, tá, gente? A regra do STJ é que mesmo ele tendo outros bens, se aquela casa era a moradia do casal, ele tem direito real de habitação de ficar naquela casa que era a moradia do casal. O viúvo ou a viúva que está ali morando naquela casa, ele pode renunciar ao direito real de habitação, ele pode dizer, olha, eu não quero exercer esse direito real de habitação. Bom, antes do falecimento, a renúncia, a lei não permite. Por quê? Porque é uma matéria que está na lei, está lá disciplinado. Então, eu não posso renunciar uma situação que está lá disciplinada na lei, é um direito. Se eu renunciar, eu estou sendo contra a lei. Mas assim, gente, aqui eu vou abrir um parênteses e vou dar a minha opinião. Na minha humilde opinião, se as pessoas estão conscientes, sabem o que estão fazendo, não haveria grandes impedimentos dessa renúncia prévia. Porém, já se porventura aparecer um caso desse no seu escritório, já oriente o seu cliente, que é muito temerário e pode ser anulado. Agora, a renúncia após a abertura do inventário, abriu o inventário, a viúva ou viúvo pode renunciar ao direito real de habitação? Pode renunciar. Papel e caneta aí na mão. Enunciado 271 da terceira jornada do direito civil. O cônjuge pode renunciar ao direito real de habitação nos autos do inventário ou por escritura pública, inventário extrajudicial, sem prejuízo da sua participação na herança. Ou seja, ele faz a renúncia ao direito real de habitação sem prejuízo de participar na herança. Então, assim, quanto à renúncia, pode ser feita? Pode. Com a orientação após o inventário. E aí vamos ponderar aqui. Se a pessoa quer renunciar antes e ela tem a mesma linha de raciocínio, há uma convergência de que ela vai renunciar depois. Há uma convergência, não quer dizer que vai ser uma regra, né? Mas há essa possibilidade. Outro fato muito importante em relação ao direito real de habitação é o seguinte, gente. As regras do direito sucessório, ou seja, elas são regidas pela data do falecimento. Ok, a pessoa faleceu, tira-se uma foto. Como era a legislação naquele período? E aqui eu quero muita atenção dos advogados. Antes do Código Civil de 2002, ou seja, até início de 2003, eu não me lembro a data agora, antes do início de 2003, foi quando começou a vigência, a regra do código que era anterior ao Código de 2002, ou seja, o Código de 1916, o Código Civil, como que funcionava? Quem tinha direito real de habitação, que era outro nome, né? Não era direito real de habitação, é o direito da viúva lá. Era quem fosse casado pelo regime da comunhão universal de bens e enquanto permanecesse viúvo. Isso era o código anterior ao código atual. Então, tinha que ser casado pelo regime da comunhão universal e enquanto permanecesse viúvo, ou seja, um novo casamento perde o direito. Então, você aí, advogado,
que está com o inventário, que a pessoa faleceu antes de 2003 e essa pessoa vivia no regime da comunhão parcial de bens e ela está exigindo o direito real de habitação. Muita atenção! Qual é a lei de regência dela? É o Código de 1916. Como era essa regra em 1916? Só tinha direito, que não é chamado de direito real de habitação, tá? Só tinha direito de permanecer no imóvel o viúvo, casado pelo regime da comunhão universal e que permanecesse viúvo, ou seja, o novo casamento. A pessoa perde esse direito. Então, muita atenção na data do falecimento para verificar a aplicação do direito real de habitação, tá? Muita atenção nisso daí. E para fecharmos, eu vou dar um exemplo prático. Eu já dei o exemplo da avó e agora eu vou dar um outro exemplo. Vamos imaginar que João, casado com Maria, adquiriu um vasto patrimônio e tinha 4 filhos. João separou e dessa separação ele levou um imóvel. Esse imóvel foi lá e foi transferido para o nome dele. João começa um novo relacionamento com uma companheira. Fica um longo tempo com essa companheira. Anotem, este imóvel está no nome de João, tá? Se João falecer, essa companheira terá o direito real de habitação. Por quê? Porque o imóvel estava em nome de João e era a residência do casal, tá? Lembrando, regime é união estável. Se ela contrair novo relacionamento, ela perde o direito real de habitação. Agora vamos a outro exemplo. Mário era casado com Amélia. Tinha 4 filhos. Amélia faleceu. Foi feito o inventário de Amélia. Mário ficou em condomínio com o patrimônio que Amélia tinha. Ou seja, o Mário e os filhos ficaram proprietários do patrimônio. Lá na matrícula do imóvel, da casa do Mário e da Amélia, os 50% da Amélia foi dividido e ficou uma parte para o Mário e uma parte para os filhos. Ou seja, temos um condomínio na matrícula. Ok. Mário contrai um novo relacionamento e traz a companheira para morar nesse imóvel. Como estava a matrícula desse imóvel? Em condomínio, Mário e os filhos. Nesse caso, se Mário falecer, a companheira terá o direito real de habitação? Não. Por quê? Porque esse imóvel estava em copropriedade com os filhos. Entenderam a diferença de um caso para o outro? No primeiro, o imóvel era só do Mário. No segundo, o imóvel era do Mário e dos filhos. No segundo, ela não teve direito real de habitação. Então, assim, muita atenção ao direito real de habitação, muito cuidado na análise dos casos. Sempre que aparecer uma situação de direito real de habitação, faça o histórico do imóvel, verifique se a matrícula está correta, analise tudo. E se você está vivendo com alguém que tem toda essa situação, você está investindo no imóvel e tudo mais, toda uma situação aí, avalie bem a situação, verifique matrícula, verifique tudo isso, porque daqui a pouco ocorre o falecimento e se você não tiver o direito real de habitação assegurado, preencher os requisitos, talvez você tenha que desocupar o imóvel. Então, muita atenção. Aqui eu estou falando de direito real de habitação, eu não estou falando de direito de herança, de meação, eu não estou nessa linha, eu estou tratando do olhar sobre o direito de permanecer no imóvel. Então, muita atenção. Sobre o direito real de habitação, os principais pontos eram esses. Espero ter esclarecido. Se gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, porque toda semana temos vídeos novos, sempre orientando de forma muito clara, muito didática, para que você possa entender, aplicar aos seus clientes e, quem não é advogado, possa entender e na prática se prevenir de muitas situações.